Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Nogueira e nós estamos aqui fazendo um vídeo muito interessante sobre um assunto que é extremamente relevante nos nossos dias atuais. Vamos falar sobre as tensões no Oriente Médio e eu tô aqui com meu parceiro Thalisson Ramalho para falar sobre o assunto. Ele é um rapaz muito estudioso, entende bastante do assunto. Dá um alô aí pro pessoal, Thalisson. Fala galera, estamos aqui nessa tarde para tratar de um assunto muito importante relacionado às tensões do Oriente Médio. É isso aí, Thalisson. Então você que está assistindo esse vídeo já vai clicando aí em se inscrever no canal, já vai dando seu like ou seu dislike, vai deixando seu comentário, tá? E assiste até o final desse vídeo, porque daqui até lá tem muita coisa para a gente aprender junto. Dando uma breve introdução sobre as tensões no Oriente Médio, a gente pode ir num viés mais histórico, né? Se a gente trouxer esse assunto desde sua origem de fato, a gente vai lá para os períodos bíblicos. É claro que se você for consultar um econômico, um político, ele vai dar outros sentidos para essa questão da tensão no Oriente Médio. Ele vai relacionar somente a um cunho religioso com o surgimento do islamismo, ou então ele vai relacionar a briga entre o comunismo e o capitalismo, que envolve também a Guerra Fria automaticamente, ou então ele vai relacionar a uma questão meramente econômica, porque no Oriente Médio existem as maiores riquezas do mundo, como o petróleo, como o minério, como o gás, etc. Falando sobre o período bíblico, eu vou já passar essa parte aqui para o Thales, que ele vai falar aqui com bastante detalhes. Vamos lá, Thales. Olá galera, estamos aqui para falar a respeito das tensões no Oriente Médio, que já vem de algum bom tempo atrás, vamos dizer que há milênios, entre uma briga entre irmãos, que hoje nós já estamos sabendo que são árabes e israelitas, judeus e palestinos, e essa guerra vem acontecendo de bom tempo. Agora pessoal, eu preciso fazer uma pontuação muito importante sobre esse termo palestino. É interessante nós observarmos que o povo palestino, ele de fato nunca existiu. O termo Palestina surgiu por volta do ano 130 d.C. pelo Império Romano, porque naquele período Roma dominava toda aquela região. E como ela queria tirar o povo de Israel do mapa, então eles alteraram o nome daquela localidade ou daquele povo de Israel para a Palestina, mas não que esse povo palestino existisse. Lá sempre moraram os judeus. A questão é que eles alteraram essa nomenclatura com a intenção de tirar aquela identidade judaica daquele povo, mas isso eles nunca conseguiram, até porque até hoje eles estão lá e o povo palestino é meramente nômade. Então, quando nós entramos nessa parte histórica, por a Palestina não ser um estado como o Estado judeu oficializado até pelas organizações das Nações Unidas, que é a ONU, gerou-se uma revolta entre eles. E a oportunidade que eles têm hoje é de se tornar também um Estado oficial. Mas por eles não ser considerados nem por Israel, nem pelos países que estão na Organização das Nações Unidas, isso leva eles a ter uma revolta, ou seja, o motivo de um conflito naquela região e uma série de outras coisas relacionadas com economia, relacionado com o lado religioso, como no lado da questão territorial. E nós vemos o que isso é uma guerra que vem acontecendo desde os anos de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Israel, quando voltou para a sua terra, já havia morando ali 60 mil judeus. Ou seja, quando Israel passou a ser novamente uma nação, no dia 14 de maio de 1948, aonde foi dada a largada por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU, Israel declarou-se ser uma nação. Logo no dia 15 de maio, houve uma guerra árabe-israelense. Países do Oriente Médio fizeram uma investida forte contra Israel, mas isso levou à ruína do próprio povo árabe. Não é à toa que na Guerra dos 6 Dias, quando Israel venceu o Egito e a Jordânia, Israel fez questão de dar alguma parte das suas terras, como as colinas de Golã, alguma parte da Samaria, para o Egito novamente, para tentar criar um clima de amizade. Agora é interessante observar que eles ainda romperam com esse acordo, não foi, Thales?
que logo após esse acordo, no ano de 1973, houve uma guerra chamada Guerra do Yom Kippur, aonde era um feriado específico em Israel, que era o Dia do Perdão, aonde toda a nação judaica entre um momento de reflexão, onde é como se praticamente hoje fosse o sábado judeu, onde eles não fazem nada, é um dia de descanso, para relembrar aquilo que Deus havia feito por eles. As nações árabes viram isso como uma invertida desse feriado, e isso levou as nações árabes novamente a cobiçar a destruição da nação de Israel. Fizeram uma investida de surpresa contra essa nação, mas a nação de Israel novamente criou uma estratégia, um plano militar aonde venceu novamente essas nações, aonde essas nações passaram a reconhecer Israel verdadeiramente como uma nação que tinha soberania sobre toda aquela região. Então, pessoal, através dessas informações você pode observar que está se desencadeando uma série de fatores que geram a cada dia conflitos extremamente fortes entre Israel e seus inimigos. E isso a gente pode ver até os dias de hoje. Então vamos entrar aqui num viés mais contemporâneo para a gente entender o que está acontecendo hoje. E se você tem alguma dúvida aí do que o Thales ou eu falei no decorrer desse vídeo, você pode deixar aí nos comentários que a gente faz um outro vídeo tirando essa dúvida, tá bom? Então vamos falar agora sobre o que está acontecendo na contemporaneidade e o nosso ponto de vista, é claro. Logo após a fundação do Estado de Israel, Israel passou a receber auxílios, como o Egito reconhecendo Israel como uma nação, Estados Unidos, o nosso próprio país, Brasil, também passou-se a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Em dezembro de 2018, Israel, apoiado pelos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, sendo a maior potência econômica do mundo, Donald Trump reconheceu Jerusalém como sendo a capital indivisível da nação de Israel. Logo após Israel ter recebido esse reconhecimento, os países árabes começaram a criar invertidas contra Israel, ou seja, levando um pensamento de destruição da nação judaica, porque Israel apenas defendia os seus territórios. Israel está crescendo politicamente, Israel está crescendo financeiramente, também economicamente. Isso leva a pensar o quê? Que Israel está sobressaindo de uma forma melhor que as outras nações. Ou seja, Palestina é uma nação que automaticamente todos os recursos que ela tem, tudo aquilo que ela recebe, vem apoiado dos Estados Unidos. Palestina recebe durante anos bilhões e bilhões de dólares financiado pelo próprio Israel e Estados Unidos, e a gente vê isso como um suborno, nós vemos isso como uma chantagem desses países. Por quê? Se eles não forem financiados, automaticamente eles irão fazer o quê? Atacar Israel. Existem grupos terroristas lá dentro, chamado Hamas, Hezbollah, aonde diariamente eles lançam ataques e ataques contra Israel. Israel apenas se defende. No ano de 2004, o Irã, no seu parlamento, jurou que iria construir um armamento nuclear tão pesado que iria fazer Israel desaparecer do mapa. Turquia tenta invadir sempre Israel pela costa do mar Mediterrâneo, observando as suas riquezas, cobiçando aquilo que Israel tem. Israel também tem uma forte diversidade turística. Israel tem dos lugares mais lindos, vamos falar em paisagens naturais do mundo, que está em Tel Aviv, a região ali do Mar da Galileia, região do Mar Morto. São áreas onde até os próprios cientistas investigam diariamente para encontrar riquezas naturais, porque ali é o berço onde começou a civilização, pelo Egito, Mesopotâmia. Toda aquela região ali abrange diversas áreas naturais e onde há muitas riquezas, como petróleo, gás natural, agropecuária, e nós vemos que Israel tem crescido cada dia mais. E segundo alguns pesquisadores, diz que Israel daqui a 10 anos poderá ser uma das maiores potências econômicas. E as nações árabes estão ficando para trás nessa corrida econômica. Isso levaria futuramente aos países fazer uma nova investida militar contra Israel. Mas nós sabemos que Israel também é uma grande potência militar. Israel hoje é um dos 6 maiores países do mundo com uma força bélica que
qualquer país do mundo poderia temer. Israel tem um forte sistema de defesa aérea, Israel tem uma forte tecnologia militar, e isso leva os países a temer a Israel. Existe uma certa mulher que foi a primeira ministra de Israel, que até ela era ministra de Israel na guerra de Yom Kippur. Ela chegou até a dizer uma frase interessante. Ela falava assim, que se os palestinos baixarem as armas, se os árabes baixarem as suas armas, haverá paz. Mas se Israel abaixar as suas armas, haverá guerra. Ou seja, Israel apenas se defende no contexto tanto religioso, porque Israel hoje tem direito a tudo que está em Jerusalém. O Muro das Lamentações, nós vemos também na parte territorial, aonde há a Judéia, Samaria, Cisjordânia, todo aquele território pertence a Israel, mas Israel, por bondade e por evitar um conflito maior, entregou às nações vizinhas. Mas isso Israel novamente está querendo anexar essas regiões, e os países árabes não estão concordando com isso. Ou seja, para todo lado que a gente olhar nessa situação, veremos o que? Conflitos e conflitos. E provavelmente até alguns pesquisadores históricos vão dizer que possivelmente uma terceira guerra mundial poderia ser causada por aquelas tensões no Oriente Médio. E ali, quem seria culpada? Israel. Israel, todos os dias na ONU, Israel é acusado de crimes de guerra. Mas Israel novamente passou a receber mais apoio de nações como Eslovênia, Nova Zelândia, Estados Unidos. A nossa própria nação brasileira, com o nosso presidente Jair Bolsonaro, todos os dias, quando há votação contra Israel, esses países votam a favor de Israel, porque eles sabem, eles reconhecem o valor que Israel tem, tanto um valor histórico, como cultural, como político e econômico. Então, pessoal, através dessas informações aí já dá de vocês terem uma noção básica aí do quanto Israel é influente no Oriente Médio e como se desenrolou um pouco desses conflitos. Mas agora nós vamos entrar aqui numa questão mais escatológica, porque esses conflitos no Oriente Médio têm uma influência muito gigantesca nas questões escatológicas, como eu já falei, e agora o Thaleson vai dar uma palhinha aí sobre esses assuntos. Relacionado ao contexto escatológico de Israel, vemos o quê? Que Israel apenas cumpriu a profecia de Deus dada a Isaías, que é onde Deus falava para Isaías que se uma nação poderia nascer em um só dia. E esse milagre aconteceu. Israel nasceu apenas em um só dia 14 de maio de 1948. E esse contexto nós vemos o quê? Uma nova geração começando, aonde cada ano que passa, Israel começa a ser uma influência mundial. E isso vem cumprindo-se a profecia relacionada ao livro de Apocalipse, onde vai falar que o mundo, nos últimos tempos, seria um mundo formado de uma globalização, de uma nova ordem mundial, aonde um líder governaria o mundo através de uma nação. Essa nação é basicamente Israel. Segundo os dados de pesquisa, dizem que hoje em Jerusalém habita mais de 9 milhões de judeus. Até junho de 2021, provavelmente mais de 1 milhão de judeus retornarão às suas terras novamente. Jesus disse que nos últimos dias Israel seria enganada por um falso líder, aonde ele, com a sua ambição, tem um desejo de fundar uma única religião mundial, uma única moeda, uma única língua. Isso tudo são contextos proféticos baseados no livro de Daniel, no livro de Apocalipse. O próprio Jesus mencionou que ele viria com as asas da abominação. Ou seja, e hoje está se caminhando em Israel uma construção do terceiro templo. O apóstolo Paulo vai citar que esse suposto líder se assentaria num santuário, no templo de Deus, querendo parecer um Deus, aonde Israel aí perceberia o grave erro que cometeu por ter rejeitado o verdadeiro descendente de Abraão, que era Jesus Cristo, que é autor da promessa da salvação. E isso levaria o quê? Uma abrangência de um mundo que irá entrar em um colapso. E Israel se tornaria uma nação que seria odiada por todas as nações da terra. Isso levaria a um conflito mundial contra Israel, um conflito profético,
que é chamada de Guerra do Armagedon, aonde o profeta Zacarias vai dizer que Deus irá trazer todas as nações da terra contra Israel. Mas interessante esse tópico, onde o próprio Jesus Cristo irá salvar o seu povo, onde o próprio Jesus Cristo descerá dos céus e livrará o seu povo da futura ira do anticristo, da futura ira do falso profeta e de todas as nações que hoje são contra o povo judeu. E isso mostra que esse dia está chegando. Todos os sinais abrangem um contexto profético relacionado à volta de Jesus. E Israel não é diferente. Israel, por ter se tornado uma nação, apenas está cumprindo aquilo que está já nas Escrituras, que é relacionado à criação de Israel, que está relacionado hoje essas brigas internas lá no Oriente Médio. Então nós vemos o que isso é um motivo de apenas nos despertarmos e olharmos cada dia mais para frente, para o alvo que é Jesus Cristo, e nós continuarmos ligados nos sinais que estão acontecendo no mundo afora e ficarmos ligados no acontecimento do Oriente Médio. Quando nós olhamos para a Bíblia, que tudo que está acontecendo hoje ao Oriente Médio está apenas cumprindo tudo aquilo que Deus já havia falado e profetizado pelos profetas. Então, não é diferente nos nossos dias de hoje. Nós olhamos para tudo isso, não é um motivo de nós nos espantarmos, mas é apenas um motivo da gente nos alegrarmos e compreendermos o que Deus está fazendo é segundo a sua vontade para o seu povo. Então, pessoal, nesse vídeo nós aprendemos muito sobre essa temática. Se você tem alguma dúvida aí, quer que a gente faça um vídeo sobre essa dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo logo e já faz uma explicação sobre a dúvida que você tem. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe!